Unesco, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e Governo Federal apresentam Uma Vida Igual para Todos. Uma tesoura recorta um casal de bonecos. De cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. No estúdio, o intérprete e a apresentadora cadeirante. Vamos falar agora sobre trabalho e emprego. Tema do artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, a ONU. O Brasil incorporou esse artigo à Constituição em 2008 e é um dos países partes signatários do documento. Vamos ver o que ele diz? Cenas intercaladas do cordelista na praça e de pessoas com deficiência no trabalho. No trabalho a inserção, não pode haver ponto falho. Permanência no emprego, a promoção sem atalho. Um jovem cadeirante entra em uma empresa. Não interessa o setor, quer seja público ou privado, os programas de ação precisam dar resultado. Com incentivo aos demais, precisam desse mercado. Para garantir o cumprimento desse princípio, o Brasil criou a Lei 8.213 em 24 de julho de 1991, que estabelece cotas percentuais de contratação de profissionais com deficiência para empresas com mais de 100 funcionários. Em caso de descumprimento da lei, a empresa está sujeita a sanções e multa. Mas muitos empresários e especialistas em RH já se deram conta que, mais do que o cumprimento da lei, a contratação de trabalhadores com deficiência traz inúmeros benefícios à produtividade e ao ambiente de trabalho. Vamos ver isso de perto? Valquíria Barbosa, gerente de serviços socioassistenciais. Eles manifestam o desejo, o interesse pelo mundo do trabalho e nós vamos buscar alinhar o interesse e o desejo dele com uma vaga em alguma empresa. Jovens com deficiência intelectual em aula de culinária. Que as pessoas saibam o que é a pessoa com deficiência intelectual, qual é a limitação que ela tem, mas qual é o potencial que ela tem. E ela tem muitos. Ela tem uma limitação cognitiva no aprendizado, mas ela vai aprender, ela vai fazer a atividade dela como qualquer outra pessoa. Isso que é importante, a gente quebrar essa barreira, esse preconceito. Júlia Merigo. Tenho 6 anos que eu trabalho, pego correspondente e bato cartão. Jovem com síndrome de Down. Ela é auxiliar de escritório. Depois eu pego a saída dos meus andares, os documentos. Entrego os documentos e faço malote. Na verdade, eu sinto o prazer de estar com todo mundo. Eu gosto de trabalhar. Você faz a atração de candidatos, Eliane Ranieri, para a contratação dele dentro da empresa. Gerente de diversidade em RH para a América Latina. Desenvolve essa pessoa, cria carreira e faz com que ela tenha oportunidades de crescimento a longo prazo. Esse é o processo de inclusão. Eliane é cadeirante. Em paralelo ao processo inteiro, você faz continuamente a educação dos profissionais da empresa para ter o olhar correto sobre a inclusão. Um exemplo de uma barreira atitudinal contra Aracélia Lúcia. Um adolescente, por exemplo, que quer ingressar no mercado de trabalho. Superintendente da PAI. Por exemplo, o próprio RH das empresas não olharem para ele com potencialidade, não enxergarem que ele pode desenvolver um bom trabalho dentro da capacidade dele, de olharem para ele só com restrições e não olhar como um sujeito que também tem competências. Então, essa é uma barreira concreta. Então, por exemplo, hoje no Brasil, se a gente olhar o número de inclusões no mercado de trabalho, os que se referem à pessoa, ao jovem com deficiência intelectual, ainda é muito pouco. Eu achei que ia ser alguma coisa diferente. Arthur Araújo. Um tratamento especial, mas não, foi uma entrevista totalmente normal. Então as pessoas têm que criar essa consciência, que não é porque uma pessoa técnico em suporte de sistemas numa cadeira de roda ou usando uma muleta que ela tem uma deficiência a mais para exercer o trabalho, não tem nada a ver. Ela consegue fazer o trabalho dela como qualquer outra pessoa e tem que ser cobrada igual. Entender e perceber que o fato de ter uma deficiência... Flávio Henrique de Souza, presidente do CONAD. Não nos faz menos capaz ou menos potencial.
Flávio caminha com o cão-guia. Tudo que é aquilo que você for fazer, é possível fazer com qualidade, enfim, com autonomia. A gente não pode olhar apenas para a questão do número de contratações. Eliane Ranieri. A cota, ela faz sentido e ela beneficia quando você faz a contratação e você trabalha na inclusão da pessoa dentro da empresa. Se fosse esperar que voluntariamente as empresas fizessem inclusão, não iria acontecer. Não é questão de defender ou não a cota, é a questão do correto entendimento. A cota, ela deve sempre, em qualquer segmento, não apenas na inclusão, ter um caráter temporário, porque ela tem um objetivo de correção de desvios. À medida que a conscientização aumenta e o processo passa a fluir naturalmente, a cota deveria desaparecer e não ser mais usada, né? Não é o nosso caso ainda, e a gente sabe que as empresas não estariam tão comprometidas naturalmente se não houvesse, nesse momento, a questão de cota. A empresa Valquíria Barbosa. Ela é preparada para trabalhar, né, e receber pessoas com deficiência, né? Então as pessoas têm que começar a criar consciência de que isso é uma coisa totalmente normal e que essas pessoas que têm esse tipo de problema, não só de cadeira de roda, mas de muleta, Arthur Araújo. Qualquer outra deficiência, elas precisam ser independentes. Tarcísio Castilho, consultor SAP. O mais importante é a inclusão. Ele usa a língua de sinais. Igualdade de todos. Ele empurra a cadeira de Arthur. A empresa que mostra que tem, agora tem empresa, fala, é só para cumprir o papel por causa da lei. Realmente, um ambiente acessível é ideal para todas as pessoas. E como acabamos de ver, não se trata somente de cumprir a lei, mas de trazer ganhos concretos ao ambiente de trabalho e à produtividade, promovendo o convívio entre as diferenças e a cidadania para todos. Marta Gil, consultora em inclusão. E com a pessoa com deficiência não é diferente, né? Para ela entrar no mercado de trabalho, o mercado exige que ela tenha uma formação. A gente tem cada vez mais um número maior de pessoas com deficiência que estão chegando na escola, porque todo mundo sabe a importância da escola, da educação, né? E cada vez mais elas estão chegando também nos cursos profissionalizantes e estão chegando nas universidades. Já há um número crescente de alunos, jovens, adultos, que estão sendo preparados. Em todo o ciclo de emprego, o governo federal faz a sua parte, estabelecendo prioridade de matrícula às pessoas com deficiência nos cursos de capacitação do Pronatec. Encaminhamento para vagas de emprego por meio do Sistema Nacional do Emprego, o SINE, e fiscalização do cumprimento da Lei de Cotas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O efeito das políticas públicas está tornando cada vez mais comum a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essas empresas são reconhecidas também porque investem em tecnologia de reabilitação, na readaptação profissional, investem na acessibilidade e na inclusão social. Eliane Ranieri. O que a empresa ganha, de maneira geral, são resultados melhores, uma produtividade melhor, um comprometimento maior, e existem as questões de acessibilidade tecnológica, que também viabiliza e ajuda a pessoa com deficiência no seu dia a dia de trabalho. Eu gostaria de saber qual a hora do dia da reunião. No escritório, Tarcísio está em uma videochamada. Ele se comunica com uma intérprete de Libras online. Tem que horário, Núbia? Eu acredito aqui no Brasil, comentando, melhorar a lei, inclusão, só que, por outro lado, papel, por outro lado, prática de atividade, aí dá falta, mas a gente tem que mostrar como funciona. Flávio Henrique. Nós temos, segundo o IBGE 2010, né, um censo que foi realizado, nós temos no Brasil 23,9% da população com algum tipo de deficiência. Desse percentual, no mínimo mais 2 pessoas estão envolvidas diretamente com as pessoas com deficiência desse país. Vale lembrar que o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 24% da população total, e que parte desse contingente quer e pode produzir. Nós queremos participar de forma efetiva da sociedade e podemos escolher aonde queremos atuar de acordo com nossas capacidades.
Dessa forma, a contratação de pessoas com deficiência deve passar longe de uma política empresarial paternalista. Afinal, como já vimos, são inúmeras as vantagens de nos contratar. Além de que, esse é um direito de todos, conforme diz a Convenção. Créditos. Roteiro, Marilande Brito, Youssef Abrahim, Paula Oliveira. Colaboradores, Anderson Correia, João Paulo Gurgel, Rodrigo Machado, Wederson Rufino. Direção, Marilande Brito. Direção de produção, Salatiel Lage. Diretora de jornalismo especialista em acessibilidade, Roberta Lage. Direção de arte, Rodrigo Lage. Trilha sonora, efeitos, Eduardo Maranhão. Produtora executiva, assistente de direção, Vanila Barros de Carvalho. Cordelista, Sebastião Marinho. Apresentadores, Tabata Contre, Rogério Timóteo Tini. Edição, Luiz Fernando Espina, Vitor Hugo Santana. Animação, Fábio Alves III. Audiodescrição, produção, Ver com Palavras. Roteiro, Mônica Magnani. Narração, Márcia Caspari. Revisão, Lívia Mota. Consultoria, Elizabeth Dias de Sá. Edição e mixagem, Cinemática. Interpretação de Libras, Silvia Raquel Alves Mateu. Intérprete, Fabiano Campos. Supervisão. Cenas do filme Good Morning São Paulo, capítulo Cultura e Lazer. Realização de Good Morning São Paulo, Oficina dos Menestréis. Concepção, Beto Montenegro. Poema de Oswaldo Montenegro no capítulo Cultura e Lazer, para não se sentir sozinho. Direção-geral Educa TV, Jaci Lage Júnior. Coordenação do projeto, Marilande Brito. Criação e produção, Educa TV, Lage. Realização, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Presidenta da República, Dilma Rousseff. Vice-presidente da República, Michel Temer. Ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Secretário Especial de Direitos Humanos, Rogério Sotile. Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Na tela, as logomarcas da Unesco, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e Governo Federal.